Gravação iniciada, presidente. Então, boa tarde a todos. Mais uma vez, é a segunda parte da tarde do dia 13 de janeiro de 2021. Reunião deste mês da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. Estamos votando processos de pessoa física, autuações de pessoa física, correto? E agora vamos passar para o relator desses processos, na sequência da pauta, o item 77, o relator do Dr. Mário, que eu já passo a palavra para fazer aquela leitura resumida e colocar o seu encaminhamento de voto. Obrigado, Mário. Obrigado, presidente. Boa tarde novamente aos colegas. Os três primeiros processos que nós vamos voltar nesse momento são ainda de omissão de rendimentos por movimentação financeira. Então, o item 77, José Batista Martins. Apuração de omissão de rendimentos caracterizada por depósito de bancários com origem não comprovada, caracterizado por valores creditados em contas de depósito de investimento mantido de instituição financeira em relação às quais o sujeito passivo regularmente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados. Na impugnação apresentada, o contribuinte advoga a nulidade do lançamento por considerar que a autoridade praticou conduta inconstitucional ao proceder à quebra do sigilo bancário sem autorização do Poder Judiciário. Também que a autoridade fiscal lançadora teria deixado de discriminar que elementos levaram à lavratura da autuação, inclusive omitido fatos ou definidos como meras presunções, baseado em indícios sem determinar matéria tributável. Afirma que deixaram de ser considerados valores que teriam sido devidamente comprovados, anexando planilha discriminatória de tais valores e diversos comprovantes de depósitos bancários. E, ao final, contesta a aplicação da multa de 75%, indevidamente qualificada, segundo o entendimento dele, sem a necessária comprovação de dolo, fraude ou simulação. O lançamento foi mantido pela autoridade julgadora de primeira instância. Foi apresentado o recurso, onde ele volta a contestar o lançamento e os questionando também procedimentos relativos ao julgamento de piso, que afirma ter cometido equívocos, tais como falta de apreciação das provas produzidas, deixar de acatar a origem comprovada dos depósitos, demonstrando a inexistência de opção de rendimentos e inobservância da razoabilidade. Quanto ao lançamento, volta a suscitar nulidades por vício material devido à suposta descrição defeituosa lacunosa dos fatos, que impediria o recorrente de ter o real discernimento e compreensão dos fatos que lhe foram imputados, conhecendo as razões expostas, haja vista, segundo afirma, não constar da autuação os valores de base de cálculo, mês a mês, a indicar relação dos depósitos e origem comprovado detalhadamente. Também é requerida a anulação da decisão proferida sob o argumento de que teria sido proferida sem fundamentação dos julgadores limitados a afirmar que a impugnação careceria da comprovação da origem dos recursos creditados nas contas bancárias e que as provas carreadas deixaram de ser apreciadas tendo sido desconsideradas sem análise por parte do julgador. Na sequência, volta a afirmar que os depósitos e sua conta são oriundos da atividade de representante comercial que exerce, cujos depósitos têm origem nos recebimentos efetuados para posterior repasse, posteriormente serem repassados aos fornecedores de madeira, madeireiros do estado do Pará, onde atuava como transportador e representante. Advoga que não se deve considerar a simples omissão de depósitos bancários isoladamente, devendo a fiscalização utilizar de outros meios a comprovar que os créditos bancários constituem renda tributável, não havendo qualquer prova cabal na busca da verdade material. Passo para o voto, presidente. Inicialmente, eu estou apontando que as decisões administrativas judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas de natureza de normas complementares e não vinculam as decisões do Conselho. Apresenta ao recorrente várias circunstâncias que entende sejadores de declaração de nulidade do lançamento. Entretanto, analisando os autos, é de fácil constatação que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais previstas pelo artigo 10 do decreto número 70.265 de 72, quais sejam, aqui eu reproduzo o artigo 10, saliente que o artigo 59 do mesmo decreto preconiza apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação essa não configurada, vez que o lançamento foi efetuado por agente competente, ou auditor fiscal, e a preterição do direito de defesa, também não verificada no presente procedimento. Uma vez que todas as fases processuais preconizadas
na norma foram observadas. Dessa forma, o contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos, alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso hora objeto de análise, onde fica evidente o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que sejaram o lançamento. A alegação de nulidade do lançamento a nulidade do lançamento por vício material que ele alega devido à suposta decisão defeituosa ou lacunosa dos fatos, que impediria o recorrente quanto ao real discernimento e compreensão dos fatos que lhe foram imputados. Verificando o auto de infração, de faz constatação que na adição dos fatos de enquadramento legal há expressa informação dos meses que foram apuradas as omissões e valores, tudo após a compensação dos valores apresentados pelo então fiscalizado e devidamente comprovado. A expressa remissão no termo de verificação, a expressa remissão ao termo de verificação fiscal também, no auto, como parte integrante do auto, onde são relatados todos os procedimentos adotados durante a auditoria, o cotejamento entre a movimentação financeira e a documentação por ele apresentada e os valores apurados do lançamento, cuja origem não foi devidamente comprovada. Também há que se revisar o fato de que, tanto na peça impugnatória quanto no recurso, o autuado demonstra pleno conhecimento dos fatos e valores relativos à atuação, apresentando argumentos de defesa que evidenciam a total ciência e compreensão dos fatos em razão de tal lançamento, não se devendo assim ser acatada a preliminar de nulidade. Nulidade do julgamento de piso também é requerida sob o argumento de que teria sido proferida sem fundamentação ou que o acórdão exarado teria sido proferido sem a devida motivação e ou conhecimento das provas apresentadas. Da simples leitura do acórdão, o recorrido não deixa dúvidas quanto à sua fundamentação e motivos de decidir. É esclarecido em tal decisão que o depósito se apresenta no primeiro momento como simples indício da existência de omissão de rendimentos. Foi consignado no julgamento que deveria existir a perfeita vinculação dos depósitos, propriamente dito, e o fato econômico que originou os créditos, que do exame de tais documentos verificou-se em relação a 14 diversos depósitos, como efetiva transferência do contribuinte para as empresas, com base nas declarações emitidas pelas madeireiras localizadas no estado do Pará. Entretanto, especificamente quanto aos documentos relacionados à peça impugnatória, diferentemente dos demais casos acatados pela fiscalização, não consta nenhuma declaração nos autos emitida pela pessoa jurídica que permitisse o cotejo com tais depósitos, para fim de comprovação do respectivo lastro e origem. Assim, em que pese, só um minutinho aqui, ficou um aqui, em que pese haver comprovante de depósito, não é possível cruzar os valores depositados com aqueles declarados pela empresa, justamente porque o contribuinte não providenciou a citada declaração, motivo pelo qual não foi possível a consideração de tais documentos. Conforme se percebe, a decisão da julgadora de primeira instância encontra-se plenamente fundamentada, sendo que, na peça recursal objeto da análise, mais uma vez o recorrente demonstra completo conhecimento de tais fundamentos, não devendo ser acatada tal preliminar. Passo para exame de mérito. Relevante. Aqui eu estou fazendo um histórico da legislação que trata os depósitos bancários e, para tanto, estou reproduzindo parte da decisão, o acordo aqui da nossa turma, o 2202-04892. Eu peço vênia para saltar sem leitura, que eu volto a ele mais tarde. Então, conforme explicitado, o objeto da tributação não é o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimento representada pelo mesmo. A matéria também, eu chamo a atenção da súmula 26 do CARF, né, que fala que a presunção dispensa o ofício de comprovar o consumo. Assim caberia ao autuado, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase litigiosa, municiar sua defesa com os elementos de fato de direito que entender suportar suas alegações. Do exame dos documentos apresentados, ainda na fase da auditoria fiscal, verificou-se que a fiscalização acatou diversos depósitos, como efetivas transferências do contribuinte para as empresas, conforme alegado, e com base nas declarações emitidas pelos madeireiros localizados no estado do Pará. Também foi consignado que, especificamente quanto aos documentos relacionados à peça impugnatória, diferentemente dos demais casos acatados pela fiscalização, não consta nenhuma declaração emitida pela madeireira que permitisse o cotejo com tais depósitos, para fim de comprovação do respectivo lastro e origem. Assim que pese os comprovantes de depósito apresentados, não é possível cruzar os valores depositados com aqueles declarados pela empresa, justamente porque o contribuinte não providenciou o estado de declaração. Apesar de devidamente divertido quanto à ausência de documentos comprobatórios no recurso, o contribuinte limitou-se às mesmas argumentações sem apresentação de elementos que as comprovavam. Apenas remete aos recibos de depósito que foram apresentados juntamente com a peça impugnatória
que foram objeto de minuciosa apreciação no julgamento de piso, cuja decisão não merece reparo. Em tais depósitos, em sua grande maioria, constam como depositantes os próprios favorecidos, quais sejam uma madeireira e uma pessoa física apontada pelo autuado como sócio de tal madeireira. Também não consta qualquer declaração dos favorecidos quanto à natureza de tais depósitos, diferentemente dos demais casos em que o contribuinte alega ter ocorrido pagamento a outros madeireiros com a apresentação de declarações das beneficiárias quanto a tal situação e o motivo dos recebimentos. Assim, não cabe considerar como prova de origem dos depósitos se o contribuinte não demonstra de forma individualizada e por meio de documentação hábil e idônea a relação entre cada um dos depósitos e sua fonte. Dessa forma, tais documentos em nada contribuem para comprovar a origem ou natureza de movimentação de recursos na conta do recorrente, pois que não lastreados ao recorrente. Eu vou melhorar depois aqui. Caberia ao autuado, então, instituir sua defesa com elementos aptos a comprovar com documentação hábil suas alegações. Entretanto, não foram apresentados documentos que comprovem a efetiva origem dos recursos, devendo assim ser mantida a atuação. A multa de ofício do percentual de 75%, eu estou mostrando aqui que ela foi baseada no expressa previsão legal, portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, sendo atividade vinculada à administração, uma vez detectada a ocorrência, cabe à autoridade proceder ao lançamento. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas, senhores? Senhores e senhoras, agora está bem dividido. Então, passar a votação, Martim. Acompanho, relator. Também acompanho o relator. Eu também. Também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, ficou no item 77, negar provimento ao recurso. Item 78, por favor, doutor Mário. Obrigado a todos. José Portinari Leão, também omissão de rendimentos por depósitos bancários não comprovados. Na impugnação, alega o contribuinte em síntese que os valores de omissão apurados não seriam rendimentos e refere-se a adiantamentos concedidos ao mesmo por empresa da qual detém participação acionária. Foi mantido o lançamento no julgamento de primeira instância. No recurso voluntário, o contribuinte reitera a alegação de que os valores de omissão apurados não seriam rendimentos e refere-se a adiantamentos para empréstimos concedidos ao mesmo por empresa da qual detém participação acionária. Empréstimo esse desconsiderado pelas autoridades lançadoras e julgadoras de piso, devido à não apresentação dos documentos contábeis da pessoa mutuante, que confirmariam a existência dos mesmos. Entende assim que o lançamento baseou-se em presunção de inexistência dos empréstimos, procedimento que seria contrário aos princípios que regem o processo administrativo tributário, pois teriam sido ignorados os esclarecimentos por ele prestados ainda durante o procedimento de auditoria. Advoga que o ônus da prova, quando do lançamento fiscal, seria do fim, que não tendo sido provada a suposta omissão constante da autuação. Cita jurisprudência e que haveria necessidade de aprofundamento fiscal para o levantamento de provas sobre as infrações imputadas ao contribuinte, conferindo certeza ao lançamento efetuado, sob pena de precariedade do lançamento. Conclui, cita, afirmando que, tendo esclarecido que os depósitos referem a empréstimos, não sendo possível juntar os comprovantes contábeis pelo atraso no registro contábeis da pessoa jurídica, deveria ter sido procedida a realização de diligência para a comprovação de tal assertiva, e não simplesmente ter desconsiderado o argumento para manter a presunção da omissão de receitas. Dessa forma, prevalecendo tal hipótese, estaria sendo tributado o valor que não constitui receita oferido pelo contribuinte, em desacordo com a hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos. Na sequência, inova em seu recurso ao questionar a exigência do juros de mora sobre a taxa Selic. Juros de mora sobre abono de ofício aplicado no lançamento, mediante taxa Selic, por matéria que não foi citada na impugnação. Passo para o voto, eu já primeiro afastando aqui, lembrando aqui a questão das decisões administrativas judiciais, que não vinculam o CARF. Para melhor entendimento, eu estou, mais uma vez, concedente à omissão de rendimentos, caracterizado de depósitos bancários, estou fazendo uma retrospectiva da legislação com base nesse voto aí da nossa turma, eu dou 202048892, para, logo em seguida, esclarecer que o objeto da tributação não foi o depósito bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo os depósitos utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos predevidamente omitidos. É uma omissão ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme o artigo 42, 9430. Cito a súmula CARF número 26 também, que dá guarida a esse entendimento. Assim caberia autuado, já no início da impugnação,
momento em que se inicia a fase litigiosa, municiar sua defesa com os elementos de fato de direito que entender suportar suas alegações. Constata-se da análise do presente recurso a mesma carência de documentação comprobatória dos supostos impressos havidos, conforme já demonstrado. O próprio autuado deixa claro, tanto na peça impugnatória quanto no recurso de análise, que não foi apresentada a documentação regular comprobatória e comprovantes contábeis das alegadas operações de multa, sob argumento de atraso no registro dos ritos contábeis da pessoa jurídica mutuante. Ou seja, não foram apresentados documentos que comprovam a efetiva origem dos recursos, situação essa que autoriza a aplicação da hipótese constante do acima reproduzido artigo 42 da Lei 9.430, devendo, assim, ser mantida a autuação. Com relação à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício aplicada no lançamento, mediante taxa Selic, conforme relatado do contribuinte novo no recurso ao questionar a tal imposição, posto que a matéria não foi suscitada na impugnação. Que a matéria não foi suscitada na impugnação apresentada. Então, eu estou, quanto à atualização, eu estou alegando que foi preclusa, né? Eu vou deixar de conhecer, mas, de toda, citando aqui a súmula CARF número 5, que fala que são devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspenso sua exigibilidade, salvo quando existir depósito do montante integral. Ante todo encontro, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto ao questionamento relativo à exigência de juros de mora sobre a multa de ofício, e no mérito por negar-lhe provimento. Ok, aí tem a questão do conhecimento, né, dos juros de mora sobre o ofício. Eu acho que a Edmila, pelo menos, tem uma... Entende que essa matéria seria basicamente conhecimento, ou seja, ordem pública. Mas, tirando esse ponto, alguém tem algum questionamento? Não? Então, só esse é o 78, né? Tá. Então, vamos fazer votação do conhecimento, então, dessa questão dos juros de mora sobre a multa de ofício. Começando pelo Martim. Está preclusa, né? Mas só que, se entender se é de ordem pública, aí se conhece, quem entender. Porque foi aquele caso, Martim, igual do meu, que você até fez aquela explicação que, de fato, você concorda que seria matéria de ordem pública, então você conheceria. Eu conheço a matéria do juros de mora sobre a multa, por ser matéria de ordem pública, né? Secretário legal, mas conheço e aplicando a súmula para negar provimento nesse ponto, né? Ok, pode prosseguir a votação. Eu vou acompanhar o relator. A divergência. Eu acompanho o relator. O relator também. Acompanho a divergência. Então, eu acompanho o relator, então ficou por maioria de votos não conhecer essa matéria de multas de ofício e, no mérito, negar provimento ao recurso. Não, no mérito, vamos fazer votação no mérito. No mérito, como vota Martim? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também. Também acompanho. Eu também acompanho. Acho que foi a Sônia. Chegou no mérito, você não chegou a votar. Eu acompanho o relator. Tá. Eu também acompanho o relator, então ficou com a maioria de votos conhecer parcialmente o recurso, né? E na parte conhecida, negar o provimento, eu vou consignar os votos aqui, né? É isso. Podemos passar em 79. Ok, obrigado novamente a todos. Contribuinte Leonardo Bittencourt de Azevedo, item 79 da pauta. Mais uma vez, omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Uma vez regularmente intimado, o contribuinte não comprovou, mediante documentação hábil, em torno da origem dos recursos utilizados nessas operações. Na impugnação apresentada, é alegado, em síntese, a ocorrência de decadência relativamente à parte dos valores e período objeto do lançamento. A obtenção das informações relativas à mobilização financeira sem observação às regras restritas hipóteses
caracterizando quebra ilegal do sigilo bancário, e que as informações bancárias não podem ser confundidas com a base de cálculo do IRPF, constitucionalmente fixada, não sendo meio hábil para sustentar a autuação, posto que não correspondente à renda por ele obtida. Foi mantido o lançamento no julgamento de piso e no recurso o sujeito passivo reitera a preliminar de ocorrência de decadência, aplicando o artigo 150, parágrafo 4º e 156, inciso 5º do CTN. Argumenta que o IRPF é tributo cuja apuração seria mensal, nos termos da Lei 7713, cita o STJ, o juiz-presidente do STJ, volta a argumentar a ausência de comprovação da ocorrência do fato gerador do imposto, conforme previsto no artigo 43 também do CTN, advoga a nulidade do lançamento por considerar que a autoridade fiscal praticou conduta inconstitucional ao proceder à quebra de seu sigilo sem autorização do Poder Judiciário e acessa a movimentação antes do próprio início do procedimento fiscal. Passo para o voto preliminar de decadência, eu vou passando direto para a análise da situação material. Compulsando os atos do presente procedimento, não consta qualquer informação quanto a eventuais recolhimentos de IRPF por parte do autuado. Também as cópias da declaração de ajuste anual de 2005 e 2006, ano calendário 4 e 5, que é o período de lançamento, não dão conta da ocorrência de qualquer imposto sobre a renda retido na fonte ou recolhimento de carnê-leão no período declarado. Assim, não constando comprovação de quaisquer recolhimentos do IRPF nos presentes autos, a contagem do prazo é aquela prevista no artigo 173, inciso 1º, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado e encerrando-se em 31 de 12 de 2007. Nesses termos, relativamente ao período... não, aqui está errado. Só parando aí. Artigo 173, inciso 1º, tá? Sobrou aí esse finalzinho. Nesses termos, relativamente ao período de apuração mais distante, que são 2 exercícios, né? O ano calendário 2004, a autoridade fiscal lançadora teria prazo até 31 de 12 de 2010 para efetuar o lançamento de eventual crédito tributário suplementar. Destarte, tendo sido sujeito passivo certificado do crédito tributário em 22 de 12 de 2009, tem-se que a exigência foi regularmente efetuada, não se encontrando a época da notificação abrangida pela decadência. Oportuno destacar que, mesmo se aplicado o prazo do parágrafo 4 do artigo 150, o tempo final para efeito de decadência seria 31 de 12 de 2009. Portanto, assim estaria o lançamento regular, devendo ser afastado tal preliminar. Alegações, eu vou acrescentar aqui, se me permite, aquela súmula que trata súmula que trata o período de apuração é 31 de 12, no caso de omissão. Tá, eu acrescento no voto depois. Alegações de nulidade e constitucionalidade de impossibilidade do lançamento baseado em omissão de rendimentos caracterizados de depósitos bancários. Eu estou afastando essas alegações. Primeiro, já que é vedado ao julgador negar a vigência de normas por motivo de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Cito a súmula 2 do CAF, que fala que o CAF não é competente para tal. Também pontuo que as decisões administrativas judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de norma e não vincula o Conselho. Ressalta aquele ponto que já foi bem debatido nessa sessão, que a súmula 182 do extinto TFR não é mais aplicada à legislação antiga, né, já foi revogada pela nova legislação. E aí eu faço aquele histórico novamente da legislação que trata, né, da tributação dos depósitos bancários, com base naquele acordo 2202-4892, para a frente eu concluí que o objeto de tributação não foi o depósito em si, mas a omissão de rendimentos representados e exteriorizada pelos depósitos, sendo utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos, conforme autorizado pelo artigo 42 da Lei 9.430. Cito a súmula CAF 26, e não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente devendo ser mantido o lançamento. A questão da violação do direito de sigilo bancário, traz discussão também que escapa à competência legal do CAF, né, da Justiça Administrativa como um todo,
Por outro lado, eu estou, no presente caso, houve a expedição da requisição de movimentação, pois foi o próprio contribuinte quem forneceu à autoridade fiscal, ainda durante o procedimento, suas informações bancárias. De toda sorte, eu estou citando aqui a Lei Complementar 105 e o recurso extraordinário 601.314, que ele já pacificaram esse entendimento que é possível esse lançamento. Finalmente, deve ser esclarecido que o auto de infração se revestiu de todas as formalidades legais, né, que são das nulidades levantadas, mostrando que o artigo 59 preconiza apenas 2 vícios sanáveis e que não são verificáveis no presente caso. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso no mérito de negar-lhe provimento. Ok, dúvidas, senhores? Vou votar, então. Martim? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou negado o provimento, item 79, tem 80, Sidney Signorini. Ok, obrigado, presidente. Item 80, então, Sidney Signorini. Esse caso aqui já foge, não é mais omissão de rendimentos por depósitos bancários. Aqui é uma omissão de rendimentos recebida de pessoa jurídica, apurada pela diferença entre o valor declarado e pelo contribuinte e as informações da DIF, aquelas informadas em DIF. O contribuinte aqui, ele alega, entre outras coisas, errônea eleição do sujeito passivo, porque ele falou, se está errado, tem que cobrar de quem pagou. E ele que devia ter feito a retenção na fonte. Eu estou lembrando aí que esses pontos destacados em verde são algumas peças processuais que eu não cito no processo porque é um repetitivo, né? Na autuação, na impugnação apresentada, o contribuinte alega que a verba objeto do lançamento refere-se à indenização recebida por rescisão do contrato de trabalho que possuía com a fonte pagadora. É uma questão de ordem, o Mário, você falou que isso é repetitivo, mas não consta isso na ata. Não é repetitivo, são... Paradigma, mas não consta na ata que é paradigma, isso aí não. Eu informei lá que são todos repetitivo, não é paradigma, né? Não, olha só, tudo bem, você entendeu, paradigma, o que a gente está julgando é aplicado por repetitivo, mas é que não foi, acho que não foi informado na... Lá fala que é lote de repetitivo, mas realmente não apareceu nada na ata. Pois é. Quando tem um no lote repetitivo, aí o lote aparece todo que tem repetitivo. Eu já tive essa experiência. Se me permite, acontece às vezes o seguinte, né? Quando como é que a Sara falou, às vezes tem que ver se no e-processo, esse processo específico está constando. Não sei se alguém, não estou nem logado no e-processo no momento, mas se alguém tiver logado, puder verificar da equipe ali. E tanto no e-processo quanto lá no recap, né? Eles apresentavam como lá repetitivo, eu informei na planilha, mas na verdade não teria, não apareceu nenhum, né? Todos esses eu estou incluindo pauta de pessoa física. Tá, mas olha só, esse é o paradigma e quais seriam os repetitivos dele? Não consta, ele só contava lá no recap como lote e tal. Sabe o que é, Mário? É só mais uma questão assim que depois a gente julga, pode dar problema, assim, se você está filmando com paradigma, se tem uma dúvida dessas, eu acho que o ideal seria, se você geralmente quando é paradigma de repetivos, o que a gente faz, né? A gente informa na planilha, né, de indicação para pauta, aí aparece, você mesmo já viu essas planilhas, né? Aparece lá em verdinho e com os repetitivos associados, assim, e aí se a gente não tiver, se não tiver, eles têm o problema de organização de julgamento aí um pouco deles, eu não sei se a gente aqui na ata saindo publicado dessa maneira e tal, só esse aqui o paradigma, os repetitivos, eles não vão ver lá, eu acho que tem que na ata tá publicado os repetitivos associados, né? Então, assim, a pauta, digamos assim, tem que estar... a gente julga, sempre que tem um paradigma, tem que ver os repetitivos associados ali, discriminados. Tá no processo, tem no processo. Não, tudo bem, pode ter no processo, mas publicado na pauta, até o contribuinte não tem como saber que tem paradigma associado, ou repetitivo, ele não sabe que o processo dele vai ser julgado naquela ocasião. Entende? Aqui, como é que o contribuinte desse processo, desses repetitivos associados, vai saber que está sendo julgado agora? Ele não sabe, porque não foi publicado na pauta.
Então, cadê o direito ele poderia querer fazer uma defesa se o processo dele está sendo julgado, ainda que sob a forma de repetitivo, porque quem tem repetitivo, ele pode pedir para fazer citação oral do mesmo jeito que o paradigma, entendeu? Então, assim, eu não sei se essa publicação errada, eu acho que é um pouco complicado. Eu preferia, seria o único caso, né? Vou passar para o time. Estou dizendo assim, no processo está sendo taxado, tudo bem. Deixa eu responder. Constava no processo que ele era paradigma, que todos esses são paradigmas do mesmo lote, inclusive. Esses todos que eu estou lendo. Eu prestei essa informação na planilha que foi encaminhada lá de indicação de pauta. Então, eu posso ler sem tratar como paradigma. Só fazer leitura aqui. Nada diz aqui no voto que trata de paradigma. Só foi informado na planilha de indicação. Presidente, eu acho que pode não ser paradigma, só que eu não consegui entrar no processo ainda, se alguém tiver. Minha sugestão é a gente pegar em vista de mesa e confirmar isso. Eu acho que o ideal é assim, porque eu nunca julguei um processo a gente nunca julgou, a gente está aqui juntos, né? A gente não está, geralmente, processo bem organizadamente, que é paradigma, depois vem o repetitivo juntos, assim. Aí está dizendo que é um paradigma com repetitivo, mas eu não sei quais são os processos que estão assim nessa situação, mas você consegue identificar? Não. Na verdade, aqui cito o mesmo lote, 02, 2020, 277. Todos eles estão como paradigma, esse lote. Mas é aquilo que a Sara falou, basta um perdão, a Sara, né? Ela falou que basta um ser paradigma, que o lote inteiro tem esse nome, paradigma. O que tem que verificar se ele tem que ter o número do lado dele, assim, REP alguma coisa, REP 042, REP 38. Aí esse é o paradigma, senão ele não é paradigma. Eu estou aqui no e-processo, onde que eu vejo se ele é paradigma? Sei dizendo, olhando. Eu abri aqui o processo. A coluna mais eu tenho certeza disso, já passei até a Maria Helena na época, me explicou que tem um campo que você vê se aquele é paradigma. Mas se tem um paradigma dentro do lote, aparece lá. Coluna assunto de objetos, tá? Exatamente. Já você tem que ver esse processo, se ele que aí mas é estranho, porque se ele veio, repito, se ele é paradigma. Vamos ver primeiro esse caso aqui, se ele é. Eu abri aqui, tem nota. Deixa eu só ver aqui que está escrito aqui na nota também. Não precisa abrir o processo para ver se é paradigma. Na verdade, abrindo, acho que nem vai dizer. Tem que ver na linha mesmo. Aqui fora tem informações, indicadores, protocolos, contribuinte, né, o NI. Oi? Com certeza na coluna assunto objeto vai estar indicado. Não tem aqui. Está em branco, né? Não é. Tá em branco porque não é. Então, Não é. Eu acho que não é paradigma, senão teria alguma coisa aqui. Não é nada, acho que é normal, Mário. É normal, Mário. Eu estou me orientando pelo REGAP lá, que é o que serve para a gente, né? Tanto essa informação quanto as horas, né, para efeito de contagem, é do REGAP. Então, lá que tinha essa informação, por isso que eu coloquei. Mas não. Eu volto aqui propriamente, assim, só para eu... não tem nada aqui. O que é até positivo, que a ata está certa. Até porque eles fazem uma pecagem nessa questão, acho que é o Wesley, não sei o quê, mesmo que é lógico que a gente tem que colocar naquela indicação de pauta, no campo observações, a gente coloca lá. A gente vê o que a gente faz, a gente recebe os processos, aí dá uma olhada nessa coluna assunto-objeto, entendeu? Que ali vai ter se é paradigma de lote. E aí, nesses casos, só nesses casos, a gente vai escrever ali, vai botar. Paradigma, vai introduzir informação que está na coluna assunto-objeto do processo, tá? E aí, com base nessa informação, ele vai lançar na pauta, ele vai lançar esse processo como paradigma, e aí os outros no meu nome, tá? Os repetitivos associados, eu como relator. Tá? E se a gente não faz isso, o Ed já me falou, ele faz uma verificação lá para não deixar escapar nada. Então eu acredito que não tenha nada mesmo. Ele puxa direto. Uma vez aconteceu comigo que eu esqueci, aí eu vi na hora que eu estava fazendo, ele falou, a gente tem que indicar, mas puxa direto.
O assunto aqui está só impugnação, reclamação, defesa, recurso de imposto de renda. Não está falando nada sobre outros processos. Acho que dá para julgar normalmente prosseguir aí, tá? Sem essa confusão. Eu até acredito que ele pode ter mudado isso aí também, viu? Porque, por exemplo, ó, pega o item 79, que nós julgamos agora há pouco. O Leonardo Bittencourt. Ele está lá com o paradigma, ele não tem paradigma nenhum também. Mas tem que olhar nessa coluna, isso é certo. No assunto não tem. Não, eu tô com o processo aberto. Leonardo Bittencourt de Azevedo. Não, desculpa, não é ele, não. Ele está sem paradigma. Eu acho que eles tiraram daqui, porque, salvo engano, todos estavam escritos com paradigma. Não se pode ter algum erro também, mas o importante é isso. Repito, para saber, coluna, assunto, objeto, certo? Tranquilo, tá? Mas se tiver no REGAP? A REGAP, não sei, aí teria de ver com eles essa situação específica, se no REGAP não está aqui. REGAP é uma planilha. Mas eu não acho que está confiável esse REGAP, gente, está super estranho. Se pauta pelo processo, se não está no processo na coluna... O que é o REGAP? É o controle de seus processos com as respectivas horas. É uma forma que você tem de controlar a data 508, que não é confiável. A gente está numa pausa. É a sua Bíblia, você tem que se por ele. Antigamente eles mandavam planilhas, tá? Sempre foi assim, né? De controle, para você saber como é que estavam as suas metas, quantas horas você tinha distribuído. Tinha uma série de dados nessas planilhas. Aí, ao invés de mandarem para os endereços, dava trabalho, não sei o quê, eles fizeram um sistema, que é esse REGAP, e controla várias coisas, inclusive isso, horas distribuídas, processo distribuído. Você pode puxar, baixar, fazer download de arquivos. Você já deve ter senha lá, é importante você se informar, né? Acho que o setor, eu não sei qual é essa. Acho que é na Cojuco, pergunta para a Elaine, tá? Que é da competência dela, tá debaixo do guarda-chuva dela lá, esse sistema. E aí ver como é que você entra e tal, e ver como é que tá. Busca informações, mas em tese é para você se controlar, principalmente essa questão de horas, processo com prazo vencendo, em cima de lá, se a carga tocar distribuída tá ok ou não, tá? Mas enfim, agora, para fins de saber se o processo paradigma, eu acho que o confiável mesmo, que o pessoal puxa para montar ata, para montar pauta, no REGAP. Eles baixam, pegam do processo essa informação aqui, tá? Isso é bem tranquilo. Se agora tem uma informação lá no REGAP que não está batendo, aí talvez até seja o caso de alguém interessado chegar e buscar esclarecimentos, tá? Mas, na verdade, isso aqui, a princípio... eu vou dar uma olhada já nesse processo que o Mário está colocando em pauta, tá? Mas, a princípio, vamos julgar normalmente. Se eu identificar que algum está com paradigma aqui, eu falo para vocês, tá? Então, vamos prosseguir o julgamento, tá, gente? Relaxa com essa questão e vamos continuar. A gente está no 80 Mas, hein, Rony, todos os paradigmas estão lá no início da ata, né? Tem 3 só paradigmas na sessão. Não, uma planilha uma planilha com a pauta pré-ordenada também. Não tem nada de paradigma nesse processo do... Realmente não tem, não. Não tem. É só o último paradigma, o item 31 da pauta. Acho que você se confunde um pouco, tá, Mário? Mas vamos adiante, senão não... Não, eu tirei do REGAP mesmo, tá? Mas eu não me confundi, eu me baseei no REGAP. Tá, tudo bem. Vamos lá. Eu retiro aí as remissões do REGAP e no voto propriamente nada falo. Eu só não citei as folhas do processo, também não é necessário, né? Então, continuando aqui no item 80, então, o Sidney Signorini, na impugnação apresentada, alega que a verba objeto do lançamento é feita de indenização recebida por rescisão do contrato de trabalho que possuía a fonte pagadora pelo exercício do cargo de diretor, sendo indevida a incidência do IRPF. Prossegue com isso a elegibilidade passiva, uma vez que, ainda que devido fosse o imposto, caberia à fonte pagadora, a pessoa jurídica, a retenção e o pagamento do imposto de renda devido, solicitando ainda, caso vencido no mérito, a redução da multa aplicada. Foi mantido no julgamento de piso, né? Foi interposto recurso voluntário, onde volta a arguir sua elegibilidade passiva relativamente à diferença do imposto apurado, uma vez que, ainda que devido fosse imposto, caberia à fonte pagadora a retenção e pagamento do imposto, segundo sua indemnização do quanto dispõe dos artigos 637 e 717 do então vigente RI 99.
e também os 328 CTN. Com relação ao valor recebido, objeto do lançamento também volta a advogar até de tratar-se de indenização recebida por rescisão antecipada de contrato de trabalho que possuía com a fonte pagadora, pelo cargo de diretor, sendo um acordo entabulado entre as partes, sendo indevida a incidência do IRPF, conforme o artigo 39, inciso 20, do Rio 99. Aponta a jurisprudência que entende da guarida esse entendimento. No final, pede o provimento do recurso. Passo para o voto, presidente. O lançamento decorre, então, da omissão por parte do contribuinte dos rendimentos por ele recebidos em decorrente de rescisão antecipada de contrato de trabalho que mantinha pelo exercício do cargo de diretor, conforme acordo entabulado. A primeira linha de defesa apresentada aponta para a resposta da legitimidade passiva do autuado, sob o argumento que caberia à fonte pagadora a retenção do pagamento. Segundo o comando do artigo 617 do Rio 99, compete à fonte pagadora reter o imposto à renda relativa aos pagamentos que efetuar a pessoa física. Entretanto, conforme o artigo 45 do CTN, parágrafo 2º do Rio 99, contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proveito de qualquer natureza. Dessa forma, a retenção mensal procedida pela fonte pagadora nada mais é do que uma antecipação do imposto, cabendo ao contribuinte, o titular da disponibilidade econômica ou jurídica, proceder devido à apuração no final de cada exercício, calculando o total do imposto devido e confrontando com as retenções e antecipações efetuadas no decorrer do ano calendário. Assim, diferentemente da tese defendida, a obrigatoriedade da retenção do imposto sobre a renda não afasta o titular do rendimento do polo da obrigação tributária relativa ao IRPF, devido anualmente, possuindo esse relação direto com o gerador. Devido anualmente, não afasta a ação passiva, né, do IRPF devido anualmente, possuindo esse relação direto com o fazerador. Sem razão, portanto, cumpre destacar que o tema não é estranho a esse conselho, inclusive o dia da súmula 12, né? Para que constatado o rendimento é legítimo a constituição do crédito tributário na pessoa do beneficiário. Quando a natureza do rendimento recebido, informa o recorrente tratar de indenização por rescisão de contrato de trabalho, pelo exercício de cargo de diretor, conforme acordo. Advoga assim a tributação, a não tributação, por entender e enquadrar-se na norma isentiva do artigo 39, inciso 20. Alega ainda, não da natureza indenizatória, que a fonte pagadora promoveu indevida retenção do imposto e informou erroneamente em dívida tratado de rendimento tributário. Analisando os acordos e recortes das decisões judiciais reproduzidas na peça recursal, é fácil a percepção do fato de que nenhum deles trata de verbos de natureza semelhante à recebida pelo recorrente. São valores relativos à adesão a programa de incentivo à demissão voluntária, desapropriações, valores de rescisão de contrato de trabalho garantidos pela lei trabalhista, depósitos, juros e correção monetária do fundo de garantia, de conta vinculada ao fundo de garantia. Segundo a documentação apostada aos autos, o contribuinte compõe a diretoria da fonte pagadora do rendimento, na condição de diretor não empregado, estatutário, sem nenhum vínculo empregatício. Não havendo mais interesse na continuidade do seu serviço, foi firmado o termo de transação onde se pactuou que o autuado receberia o valor ao objeto da atuação de multa contratual. Verbos de indenização e quaisquer outros verbos de indenizações. Não houve qualquer discriminação pormenorizada relativamente ao valor total recebido e composição das rubricas apontadas no acordo. Foi destacado pela autoridade julgadora de piso que o cargo ocupado pelo contribuinte, conforme as normas da cidade anônima, não é regido pelo direito do trabalho, estando sujeito aos benefícios concedidos aos empregados seletistas, tais como hora extra, 13º, etc. Também se demonstrou que o entendimento do contribuinte é equivocado ao defender que, para fim de incidente do imposto, as verbas de natureza trabalhista ou indenizatória não divergem daquelas oferidas pelos diretores de empresas a título pro labore, apenas distinguindo o tratamento da relação exercida. Pois enquanto que aquela vincula-se à condição de seletista, essa sujeita ao disciplinamento contido em estatutos ou contratos sociais. A isenção tributária de que trata o inciso 20, do artigo 39 do então Rio 99, refere expressamente à indenização e aviso prévio pagos por despedido ou rescisão do contrato de trabalho e até o limite garantido pela lei trabalhista, por distrito coletivo e convenções trabalhistas homologadas pela Justiça do Trabalho, ou o montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes do setor referente aos depósitos, juros e correção monetária acreditados em contas vinculadas nos termos da legislação do fundo de garantia.
verbas essas que não possuem qualquer correlação com o valor recebido pelo contribuinte em decorrência de sua rescisão do contrato de trabalho, conforme claramente explicitado no termo de transação. No outro giro, embasando o lançamento hora guerreado, temos o comando do artigo 55, inciso 9º, também do Rio 99, no sentido que são rendimentos tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de contrato, ressalvado o disposto no artigo 39, inciso 20. A hipótese ora sobre a análise enquadra-se totalmente a situação descrita no artigo 55, inciso 10, que eu faço a leitura. São também tributáveis a multa ou qualquer outra vantagem recebida de pessoa jurídica, ainda que a título de indenização em virtude de rescisão de contrato. De acordo com o CTN, a incidência do imposto sobre a renda depende da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica, nacionalidade, origem, bastando para sua incidência o benefício do contribuinte de qualquer forma e em qualquer título. Também, conforme o artigo 111, deve ser interpretada literalmente a legislação que dispõe sobre outorga de isenção. Assim, o montante recebido em virtude do termo de transação firmado sujeito a regular a tributação por não se enquadrar em nenhuma hipótese de isenção ou não incidência. É também questionado o percentual da multa aplicada. Deve ser destacado que o fato de que a fonte pagadora informou corretamente o valor dos rendimentos recebidos pelo contribuinte no campo de rendimentos tributáveis, na DIF, o que justifica o percentual da multa aplicado conforme previsto na legislação. A notificação lavrada em face da revisão apenas aplicou o que determina o artigo 44 da norma 430, portanto, a multa aplicada decorre de expressa previsão legal, sendo atividade vinculada e obrigatória. Quanto ao requerimento de intimações e notificações sejam endereçadas aos patronos, eu estou citando aqui a súmula CAF 110, né? E o pedido de intimação prévia ao patrono para fim de citação oral, também estou dizendo que não há previsão legal e citando aqui também o artigo 55, primeiro, do anexo 2 do CAF. Eu estou contra o conhecido recurso no mérito por negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas, senhores? Martim, como voto? Acompanho. Também acompanho o relator. Eu também acompanho. Acompanha o relator. Acompanha o relator. Acompanho o relator. Também acompanho, então ficou negar provimento, se quem tenta, né? 81. 81, né? Agora, só fazendo um alerta, o Mário, conferir nenhuma paradigma não, tá? Eu conferi um por um no processo, não consta, tá? Então, pode prosseguir, por favor. Obrigado. Contribuinte agora, o item 81 da pauta, Arlindo José de Souza. Também trata-se de imposto de renda, aqui a omissão de rendimento, o qual ele alega que trata de, seria renda decorrente de transporte de carga e deveria ser tributado somente 40% da renda. Só que ele apresenta, e como defesa, ele apresenta cópia do certificado de propriedade do caminhão, registro dele com o CTRC, né, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, mas a renda que é apresentada pela fonte pagadora, ela não tem nada discriminando ou falando que se trata de renda oriunda de prestação de serviço de transporte. Além disso, ela teve a retenção do seu valor total, sendo que a fonte pagadora uma usual contratante de transportadores. Então, não justificaria esse desconhecimento da norma propriamente. Vou fazer uma leitura aqui, mas... Então, é lançamento relativo à omissão de rendimentos. Tratando de omissão de rendimentos, os quais o autuado em sua impugnação reconhece parte do lançamento relativo a uma fonte pagadora. Contra a outra, afirma que se refere a rendimentos decorrentes de prestação de serviço de transporte de cargas em veículo próprio, cabendo a tributação sobre base reduzida a 40%. Foi mantido o lançamento, e no recurso voluntário ele reitera os argumentos da impugnação, alega erro da fonte pagadora ao informar na DIF a totalidade dos rendimentos como tributáveis, uma vez que se trataria de prestações de transporte de cargas, cabendo a tributação sobre base reduzida. O elemento de prova foram anexados a Carteira Nacional de Habilitação, certificado de registro do licenciamento do veículo e o certificado de registro na Agência Nacional, né, no Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, também expedido de seu nome. Quanto ao método, o presente lançamento trata de omissão de rendimentos, os quais o atual afirma tratar de rendimento de transporte de veículo, né, de carga, devendo ser tributado conforme o artigo 47, inciso 1º do Rio 99, com aplicação de percentual de 40%. No julgamento
No julgamento de piso, tais argumentos não foram acolhidos devido ao fato de que não teriam sido apresentados documentos hábeis e probantes que indicassem que o contribuinte se encontrava devidamente habilitado, assim como que atestasse o fato alegado de que a época em que ocorreu o fato gerador do lançamento conduzia veículo próprio no transporte de cargas a serviço da fonte pagadora dos rendimentos obtidos. Ocorre que, apesar de devidamente advertido pelo Estado do julgamento, quando a deficiência de provas, em nenhum momento processual o interessado apresentou qualquer comprovante de que os rendimentos objeto do presente lançamento seriam oriundos de prestação de serviço de transporte de carga, por ele realizado em veículo próprio. Juntamente com o recurso, anexou sua carteira de habilitação, o certificado e o registro no CRNTC. Verifica que tais documentos, de fato, dão conta que o autuado preenche, em tese, as condições previstas na norma para efeito de fruição da prerrogativa de tributação mediante aplicação do referido percentual de 40%. Entretanto, não há evidência nos autos de que, especificamente, a renda objeto do lançamento seja decorrente de tal atividade. Ou seja, embora em tese esteja habilitada a fruição da redução de base de cálculo, há necessidade de que o rendimento seja proveniente da atividade de prestação de serviço de transporte de carga em veículo próprio. Situação essa não evidenciada nos autos. Era devido ao autuado, já no estágio da impugnação, municiar sua defesa com os elementos que entendesse suportar as suas alegações, ônus do qual não se desincumbiu, sendo constatada na análise do presente recurso a mesma carência da documentação comprobatória, conforme demonstrado, motivo pelo qual deve ser mantido o lançamento por ausência de elementos probantes do quanto alegado no recurso. Pelo exposto, volto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe provimento. Dúvidas? Martin, como vota? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também. Acompanhe o relator. Acompanho o relator também. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, ficou negar provimento para o item 81. O item 82 foi retirado de pauta a pedido do contribuinte. E então passamos para o item 83, interessado Antônio Paolini. Ok, obrigado, presidente. Antônio Paulini, também o lançamento relativo ao imposto de renda da pessoa física e o referente à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. Na emenda são sumariados no voto, tratando de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente e compensação indevida de fonte, uma vez que os rendimentos foram declarados como isentos ou não tributáveis e informado do campo de imposto de renda retido na fonte, o valor retido pela fonte pagadora. Porém, ao proceder ao lançamento da omissão de rendimentos, o valor relativo ao IRRF foi considerado pela autoridade lançadora como um imposto retido na fonte sobre inflação. Certificado o lançamento, foi mantido o lançamento e no recurso o contribuinte aduz que os valores objeto da atuação se tratam de rendimento de aposentadoria só um minutinho aqui que eu misturei. São rendimentos de aposentadoria recebidos acumuladamente em função de ação judicial movida pelo recorrente e que o imposto devido deve ser calculado com base nas tabelas e alíquotas próprias a que se refere nos termos definidos pelo parecer PGFM-CNJ 287, complementa que a revisão judicial teria natureza de indenização pelo que o aposentado isento deixou de receber mês a mês, por equipe da administração, assim, o resultado judicial da ação não pode servir de base à incidência do imposto, e pugna pelo provimento do recurso. Passo para o voto. O presente lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano 2005 e sendo fonte pagadora o INSS, depois da ação judicial movida pelo recorrente. A tributação, no período da atuação, a tributação era disciplinada pelo artigo 12 da Lei 7713. Após o lançamento e o julgamento de piso, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sobre a rede de repercussão geral e constitucionalidade parcial, sem redução de texto, relativo ao artigo 12, estabelecendo um regime de competência para efeito de cálculo do imposto. Aí eu cito o artigo 62, parágrafo 1º, 2º do CARF, do regimento interno nosso, que fala que nós devemos seguir tal entendimento. Ante todo imposto, voto por conhecer do recurso no mérito pelo seu provento parcial para aplicar os rendimentos pagos acumuladamente às tabelas alíquotas do imposto vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos mês a mês conforme as competências compreendidas na ação. O RRA,
deixa eu ver se é esse que eu... Aqui no finalzinho, só para surgir uma dúvidazinha na sessão do mês passado, eu coloquei o projeto falando que para razão do provimento parcial ou revisão de benefício. Não é somente em função de reclamatória de trabalhista propriamente, também revisão de benefício é aplicável, está expressamente no parecer 287, eu colhei uma parte do item dele aí que falou, isso aí será que aplica também no caso de revisão de benefício? Só claramente está previsto no parecer. Vamos para a votação, então. Martim. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Eu também. As ressalvas de estilo, acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Me acompanha. Então, ficou dado o passar provimento para ser feito o recálculo, pelo regime de competência. Passemos 84, por favor. Obrigado, presidente. Também o item 34 é um RRA, rendimento recebido acumuladamente. Bom, IRBF, tratando de opção de rendimento recebido acumuladamente relativo a valores recebidos pelo contribuinte de forma acumulada, cuja fonte pagadora foi o INSS também. Foi mantido o lançamento de primeira instância, o recurso voluntário, o contribuinte deduziu que os valores de adoração se tratam de rendimento de aposentadoria recebido acumulado, em forma que requeriu sua aposentadoria junto ao INSS em 98, entretanto, somente em agosto de 2005 foi publicado o seu deferimento, ocasião em que recebeu de forma acumulada os valores devidos mensalmente, correspondente ao período entre a data do início da aposentadoria, que é 4/98, até seu deferimento. Complemento que, caso o valor tivesse sido pago na época, né, não haveria nenhuma hipótese de incidência de imposto, pois mês a mês foram inferiores ao limite de isenção do imposto. Aqui o voto é praticamente igual, eu estou lembrando aqui que no período de atuação era o artigo 12 da 7713 de 88, né, da lei, cito o recurso especial e o parecer da Procuradoria logo em seguida, e aplico também, com base no artigo 62 do parágrafo 2º do regimento, eu estou dando conhecendo o recurso e parcial provimento para aplicar os rendimentos, as tabelas e alíquotas de imposto vigente à época em que os valores deveriam ter sido adquiridos mês a mês, conforme as competências compreendidas no período do pagamento dos rendimentos. Martim, como vota? Acompanho o relator. Acompanho também. Também acompanho. As ressalvas de estilo, acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho. Então, ficou negado provimento para esse item. Pode passar para o próximo item, que é o 85, né? Isso. Por favor. Agora 84, o próximo 85 é Jovelino Gafuri. Também trata de RRA. Então, o lançamento relativo ao imposto de renda, omissão de rendimentos recebidos pela jurídica, tratando de omissão de rendimentos recebidos acumulado e dedução de honorários, advocatícios não acatada pela autoridade fiscal lançadora. Foi mantido o julgamento, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo que os valores objeto da atuação se tratam de rendimentos de aposentadoria recebido acumulado em função de ação judicial movida pelo recorrente, e que, caso pagos na época devida, não haveria nenhuma hipótese de incidência do imposto, pois mês a mês foram inferiores ao limite de isenção. Quanto ao mérito, precisamente trata de omissão de rendimentos acumulados, né, pelo contribuinte no ano do calendário 2009, sendo fonte pagadora o INSS em decorrência de ação judicial movida pelo recorrente contra a empresa, contra a referida autarquia. E aí eu cito novamente o artigo 12 da Lei 7713, vigente à época, e também o recurso especial, o julgamento lá do recurso especial lá no STF, que reconheceu a aplicação do regime de competência, e antes do exposto, voto por conhecer do recurso no mérito pelo seu parcial provimento para aplicar os rendimentos pagos acumulados às tabelas de alíquotas do imposto sobre a renda vigente à época em que deveriam ter sido adimplidos mês a mês conforme as competências compreendidas na ação. Ok. Martim, como vota? Bom, acompanho o relator. Eu acompanho também.
Eu acompanho. Acompanha o relator. Acompanho o relator. Apoio o relator. Também acompanho. Então, for dado passe aprovimento ao recurso nesses termos para o item 85. A gente passa para o item 86. Obrigado a todos. Item 86, contribuinte é Moacir Luiz de Lazari. Esse item aqui também é imposto de pessoa física, só que ele tem uma diferença, mas não se trata. Também é restituição indevida de imposto retido na fonte, de imposto de renda a ser devolvido e cobrança de saldo de imposto. A situação aqui é a seguinte: ele transmitiu a declaração normalmente e teve restituição de imposto. Só que, posteriormente, foi transmitida uma declaração retificadora, e a única alteração que foi promovida nessa retificadora foi a inclusão de rendimentos recebidos de pessoa física, 25 mil mês a mês, sem lastro, e não alterou nada da declaração original. Esse contribuinte, e aí, baseado nessa retificadora, foi feita a norma de devolver o imposto que ele tinha recebido, a restituição recebida, e ainda cobrando a diferença de imposto decorrente do acréscimo de renda oriundo de pessoa física. Esse contribuinte, ele nega a entrega dessa declaração, ele fala que não tem conhecimento da entrega dessa declaração, não autorizou ninguém, não deu procuração, nem autorizou ninguém a transmitir. Foi mantido na delegacia de julgamento por entendência da DRJ que as informações que constantes na retificadora, principalmente, número de recibo da declaração original e os dados, todos foram os mesmos, e ele tem lá uma série de bens, os rendimentos, foi tudo mantido. A única coisa que foi alterada foi acrescido os rendimentos. Eu estou encaminhando no sentido de acatar o recurso, porque não há evidência, assim, primeiro que não tem vantagem para ele, que foi acrescentado o rendimento. Então, geraria imposto a pagar, e não restituição para ele. Não teve uma vantagem tributária. Então, tributariamente, eu não estou enxergando, assim, não tem nenhuma prova de que tenha sido ele, efetivamente. Como a declaração original, a declaração do IRPF, ele é por declaração, se o cidadão declarou e agora mudou a declaração e pode mudar novamente, então, se é por declaração, eu não vejo por que não acatar a negativa dele também, sendo que não há nem não teria vantagem pecuniária para ele em termos tributários. Então, é nesse encaminhamento que eu estou dando aí, já adiantando o voto, né? Então, na impugnação apresentada, o autuado alega, em síntese, não ser o autor da declaração retificadora, constante de seu nome nas bases da Receita, negando também o recebimento do valor de rendimentos consignado em tal retificadora, solicitando assim o restabelecimento da declaração original por ele transmitida. Foi mantido no julgamento de piso, pelo motivo que eu vou declarar mais tarde também, o sujeito passivo depôs recurso onde ratifica a alegação de que jamais entregou ou autorizou alteração através da retificadora na sua DIF, né? E nesse restituição o saldo de imposto a pagar. Nega-se os valores constantes de sua declaração retificadora, declarados como rendimentos tributários civis de pessoas físicas, apresentando como elemento de prova os extratos de suas contas bancárias, como meio de comprovação que jamais teria recebido as quantias informadas na referida retificadora, a qual nega sua autoria. Entendeu-se no julgamento de primeira instância que a DIR-PF retificadora objeto do lançamento, cuja autoria é refutada pelo interessado, teve a apresentação condicionada a informações cujo conhecimento é restrito ao próprio contribuinte, a Receita Federal, com destaque para o número do recibo da DIR, da retificada, e também os dados consignados da retificadora, reproduz as mesmas informações prestadas na DIR original, na DIR-PF original, sendo alterados apenas o campo relativo a rendimentos recebidos de pessoa física, com inclusão de rendimentos, e o campo relativo à declaração de bens, onde foi aumentado o valor do dinheiro mantido em espécie, veiculando assim a declaração retificadora, só um minutinho, veiculando assim a declaração retificadora informações que no seu conjunto, em regra, se restringiriam ao contribuinte e não tendo sido apresentado qualquer documento apto a comprovar sequer o saldo de valor de moeda em espécie como elemento para refutar a informação contida na retificadora ou mantido no lançamento por não se verificar verossimilhança na alegação da não autoria da DIR-PF revisada.
É consabido que o imposto de renda da pessoa física é tributo cujo lançamento ocorre por homologação, cabendo ao sujeito passivo a apuração e recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano. Dessa forma, utilizando os programas disponibilizados pela Receita Federal, por meio da declaração de ajuste anual, a pessoa física presta as informações, faz o cálculo e ainda recolhe o tributo, constituindo tal declaração confissão de dívida passiva de cobrança, inscrição em dívida ativa e execução. No outro giro, quando a possibilidade de retificação da declaração, há que se registrar que o contribuinte pode, a qualquer tempo, dentro do período prescricional, proceder à retificação de suas declarações. Conforme o artigo 43, fato gerador do imposto sobre a renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda ou proveito de qualquer natureza. Temos assim que consta da base de dados da Receita uma declaração retificadora relativa ao autuado, entretanto, o contribuinte nega a autoria de tal declaração, assim como a percepção da renda constante da mesma, no campo relativo a rendimentos tributáveis de pessoa física. Negativa essa não acatada pelo julgador de piso, sobretudo que na parte retificadora, que na retificadora apresentada consta informações que somente seria do conhecimento do recorrente, não sendo verossímil que tenha sido transmitido sem o seu conhecimento. Entendo que a presente situação deve ser analisada sob a ótica da efetiva ocorrência ou não do fato gerador da obrigação tributária. No caso, a efetiva ocorrência ou não da percepção de rendimentos tributáveis oriundos de pessoas físicas por parte do autuado. Não deve ser ignorado o fato de que muitos são os casos de fraudes envolvendo declarações de rendimento da pessoa física, por razões múltiplas. Eu exemplifico por se tratar de documento aceito pela rede bancária como comprovante de rendimentos para fim de abertura de conta, formalização de empréstimo ou mesmo concessão de visto para viagens ao exterior, entre outras motivações. No entanto, sob a ótica da tributação, há que se perquirir se houve de fato a ocorrência do fato gerador que enseja o nascimento da respectiva obrigação tributária. Diante da negativa de autoria da apresentação de uma obrigação e considerando a impossibilidade de identificar quem a apresentou, em situação em que a retificadora foi transmitida sem amparo de um certificado digital válido, há que se buscar outros meios de aferição da efetiva percepção da renda que o interessado afirma não ter percebido. Ocorre que, no presente caso, se trata de rendimentos oriundos de pessoas físicas, de forma que dificulta a busca nas bases da Receita de registros que possam corroborar as informações declaradas, posto que não encontrassem informações prestadas em DIF para o período. Na tentativa de provar a sua não percepção dos rendimentos mensais oriundos de pessoas físicas, apresenta o recorrente como extrato de movimentação financeira, os encontros por ele mantidos. Entendo que tais extratos, por si só, não possuem o condão de provar a não percepção da renda declarada. Por outro lado, diante da negativa da autoria de transmissão, assim como da renda crescida em tal retificadora, também entendo que não consta dos autos elementos que evidenciem a efetiva ocorrência de percepção de tal renda, que gerou diferente de crédito tributário cobrada. Baseado nas informações constantes dos autos, entendo que, ao presente caso, deve se aplicar o disposto do artigo 112 do CTN, uma vez que há pertinente dúvida quanto à capitulação legal do fato, e em especial a sua natureza ou circunstâncias materiais, e autoria/imputabilidade. Justifico tal entendimento pelo fato de que não constam elementos que demonstrem a refutada informação prestada pelo contribuinte, de que não oferiu rendimento de pessoa física. Há que se assinalar que sequer foi apontada eventual fraude praticada, e tampouco houve redução ou supressão de imposto ou foi evidenciada qualquer outra vantagem tributária em decorrência da declaração retificadora transmitida, cuja autoria é negada. Assim, limitando a seara tributária, não vejo elementos robustos que possam se contrapor à negativa de autoria contra a transmissão da retificadora, e principalmente que evidencie o recebimento por parte do recorrente da renda oriunda de pessoa física. Eu disposto, voto por conhecer em curso no mérito por dar-lhe provimento. E eu queria primeiro fazer um apontamento que com o qual a colocação aqui eu não concordo, né, que é a questão de se aplicar o artigo 112, tá? 112, ele diz respeito dúvida em relação à penalidade, está sendo cobrado tributo e penalidade. Então, não aplicava aquilo, quer dizer, tem lançamento de tributo, tá? E o 112 do CTN, claramente, ele coloca a lei tributária que define infrações que culminem penalidades. Na verdade, até o que sempre a própria Receita sempre defendeu isso, né, que o 112 não seria, até aquelas questões, o projeto de lei sobre voto de qualidade, inicialmente era só para a questão das penalidades e tal. Então, assim, efetivamente aqui é tributo na penalidade, né? É uma obrigação tributária, não tem caráter de penalidade. Então, eu acho que a colocação em relação ao artigo 112 não vejo, assim, muita... Eu acho que
realmente eu não concordaria, assim, só sobre as conclusões. Aí tem essa questão realmente, né, que ele, na verdade, é um pouco prova negativa, né, ele tem que provar que não fez alguma coisa. Agora, ela é uma dúvida de fato, ela disse que foi o IP da máquina era o mesmo, essa questão de fato aí, como é que é o Mário? Como é que ela associou, assim, essa transmissão a esse contribuinte, assim, achou suficiente? Qual foram os dados que a DRJ entendeu? Na verdade, não houve nenhuma associação, ela simplesmente falou, olha, para transmitir o retificador, você tem que colocar o número da original. Então, somente o contribuinte conheceria o número dessa original. E, além disso, ele fala, olha, os dados de identificação de bens, a única coisa que alterou é dinheiro espécie, que ele aumentou o valor de dinheiro espécie mantido. Mas ele tem vários bens e foram todos reproduzidos na retificadora. Então, ele falou, olha, quem fez a retificadora estava com a original em mãos, vamos dizer assim. Porque ele reproduziu as mesmas informações. Ele disse que era o contador, ele fez ele próprio, como é que foi isso? Porque se era quem fez a edificadora, em tese teria acesso aos dados dele, né? Quer dizer, essa questão, né? A declaração original, os números, o que ele fala? Ele dá alguma. Ele não transmitiu, não deu procuração, nem autorizou ninguém a fazer edificador em nome dele. Ele assume só a original. Foi o filho menor, a esposa, resolveu fazer uma pegadinha. Aí não vamos entrar nessa. A ex-mulher, né? Ele fala fala que não é sobre. Sônia, por favor. Então, o que eu ia falar é exatamente isso. Ele tem, nessa declaração na retificadora, ele informa, né, o número, aquele código do, como é que chama mesmo? Está aqui na decisão. Recibo. O número do recibo, para a gente conseguir só, né, é aquele inferno, vocês sabem disso, vira e mexe, eu fazia aí declaração para os meus pais velhinhos, e é difícil da gente obter o número de recibo. Então, assim, você pode até argumentar que ele não tinha motivo, mas, de fato, mesmo sendo ele, ou sendo o contador dele, ou tendo sido a mulher dele, ou o filho, enfim, foi feita a declaração, os dados eram os dados dele, da retificadora, ele poderia ter buscado provar que ele não transmitiu, ele poderia ter buscado, através do SERPRO, ou, né, pedindo, via Receita mesmo, uma apuração especial para saber qual é o IP da máquina, CEP, isso tudo é possível de ser feito, é custoso, mas é possível, não existe nada nesse sentido, e fato é que há uma declaração com valor a maior e com dados que indicam que o contribuinte encaminhou essa retificação, porque ele tinha essas informações. Então, nessa situação, eu voto pela improcedência do recurso, por manter a autuação, e aí considero os termos do julgamento da DRJ. É só falando um alerta assim, meio regimental. Desculpa. Pode botar ainda. Mas eu encaminho a discussão para esse sentido, né? Para a gente manter numa situação como essa, e também considero a questão do se aplicam. Ok, passar a palavra para o Leonan, é um caso bem sugênero mesmo, né? Então, como me parte com as observações de Sônia, realmente, no número de recibo e tudo ele transmitiu, eu tenderia, essa parte de que não foi ele, para mim não é argumento não. Para mim seria, eu derrubo esse argumento, digamos. Eu tenderia a seguir pelas conclusões do Mário, já que se ele mostrou, produzir a prova negativa é complicado, mas se ele mostrou extratos bancários, mostrou vários elementos e a retificação foi só um aumento em valor em espécie, na verdade pode ter sido um erro. Ele transmitiu com erro essa retificadora. E aí eu poderia até seguir pelas conclusões, mas ainda estou pensando aqui.
Então, mas como que ele vai errar colocando dinheiro em valor? E ele trouxe os extratos bancários, mas ele não provou. Ele não provou qual era o patrimônio dele, ele não provou. Na realidade, é uma prova negativa, é quase impossível de ser feita, mas ele não provou. Ele podia, sei lá, ter trazido inúmeras coisas, até aquelas declarações familiares, né, que a gente não considera como prova, mas que são indícios ali para tentar. Não tem o que fazer. Ele tinha as informações e a única forma que eu vejo dele provar que não é dele a declaração é ele conseguir uma apuração especial via SERPRO, que é possível, ele podia ter pedido isso junto à Receita Federal. É custoso, mas é possível. Na Receita tem até uma norma de execução, né, para quando o contribuinte não reconhece a declaração. E eu lembro, assim, que tem os documentos, eles, assim, quando no caso é rendimento de pessoa física, não fica mais difícil, mas boletim de ocorrência, pedido, coisas assim, para ficar mais resguardado. Não precisa nem impugnação, no caso, né? As colocações, evidentemente, são pertinentes, mas, assim, uma pessoa física talvez conhecer esses caminhos, assim, e sabe, para a gente achar uma informação no site da Receita, às vezes é um pouco complicado agora, então piorou ainda mais, quer dizer, botaram virou tudo integrado, Gov.br, está mais confuso ainda, sempre entra no site antigo da Receita, que nesse site novo eu não consigo entender mais nada, mas, assim, ainda que tenha caminhos, eu acho, assim, que para uma pessoa física talvez não sejam, assim, tão, de nossos, né, que vários aqui são servidores da Receita e já tem uma dificuldade seríssima de interpretar as normas infrarregulamentares, achar as informações no site, nesse caso específico, enfim, não é desculpa, mas eu atenuaria essa possibilidade, tendo em vista o lado prático, né? A Sônia e depois... Rony, mas tudo bem. pessoa física, vai no CAC. O CAC agora está fechado por conta da pandemia. Mesmo assim, tem o chat, tem o atendimento online. E pessoa física, quem vai no CAC é pessoa física. Pessoa física vai no CAC. Então, tem o CAC e tem também o atendimento da malha que é feito, né? Tem aquele atendimento que a gente faz para quem vai apresentar a declaração de imposto de renda. O Rony caiu? Caiu. Vou esperar ele voltar. Aproveitando, qual é a única prova que o contribuinte faz? É alegação só? Ele traz extratos bancários, né? Diabólica, né? Ele traz aos autos os extratos bancários. Ele falou, eu não recebi esse dinheiro. Viu, Leonardo? Na verdade, ele não altera, não é o bem espécie. O que aparece como alteração aumenta o valor de dinheiro em espécie e renda de pessoa recebida de pessoa física. Não sei se chegou, talvez me engano, 15 mil reais, né? Que ele foi declarado mensalmente. Pessoa física. Mas para provar que alguém fraudou, ele faz alguma prova, boletim de ocorrência, ele faz isso? Então, para mim já está definido que ele não fez prova, né? Não fez prova. E além de não ter feito prova, pessoa física vai no CAC, gente. E tem o CAC e tem também os atendimentos antes da declaração de ajuste anual, que toda delegacia faz. Então, se ele tivesse sentido alguma coisa, teve uma retificadora, ele ia lá buscar informação. Enfim. O Mário quer falar, por favor, Mário? Obrigado. Primeiro, o tema realmente é polêmico, não foi fácil fazer esse encaminhamento, não, porque é difícil a gente caminhar para um lado ou para o outro, né? Principalmente para esse lado aí. Mas algumas ponderações foram colocadas aí, eu quero destacar o seguinte, ele não foi simplesmente assim, como é que eu faço para corrigir? Ele recebeu uma notificação, em tese, ele recebeu uma notificação falando que ele estava devendo tanto. Então, já não aplicaria a norma de execução, porque ele não foi lá negar a autoria. Ele foi chamado, falou, olha, você está devendo aqui, porque você entregou a notificadora. Então, em tese, o que consta dos autos é que ele só tomou conhecimento da identificadora com uma notificação de lançamento. Então, não teria que ir ao CAC tirar a informação antes, porque ele já foi chamado para impugnar aquele valor. Então, não é caso de aplicação da norma de execução também, porque nesse caso especificamente, já era caso de impugnação. Então, ele não tinha outro caminho. Ele
aplicar. Então, talvez a fiscalização poderia, a unidade, o cara está negando aqui a autoria. Não, simplesmente aplicar o PAF, pura e simplesmente. Né? E aí, nessa aplicação do PAF, entra essa questão aí que foi colocada a chamada prova diabólica. Né? Como é que eu vou negar que eu não fiz uma coisa que estou me acusando de fazer? Esses dois elementos. Não existe caminho. Procura no IP, às vezes a pessoa nem sabe o que é esse IP. Ou seja, um monte de elementos que eu fui tentando dar. E aí o que mais me leva para o caminho é o seguinte: se eu chegar aqui agora e falar assim, estou doando R$100.000 para o grupo, e daqui a meia hora, em 5 minutos, eu não vou doar mais. Ah, não, agora você tem que doar, porque você falou lá. Tá? Para mim é a mesma coisa, a pessoa declarou, ele pode retirar. Então, o que eu tentei defender, que o IRPF é por declaração. Se ele declarou e agora ele está mudando essa declaração, na verdade ele não está mudando, ele está só negando uma outra. E mesmo que não fosse negativa, se não tivesse notificado, ele poderia voltar com a original, simplesmente com a outra retificadora. Então, pelo fato da natureza do imposto de renda de pessoa física, que é por declaração, você simplesmente transmite lá e passa a ser devedor, se for o caso, eu não vejo elementos assim, o que mais fazer para provar, provar que não fui eu quem declarei, que não fui eu quem transmiti. Todos sabemos que, dependendo das pessoas, o contador tem lá um banco de dados com 500 declarações. Né? Tem contador que passa o mês de março, abril, fazendo declarações. E pode ter sido usado por outros motivos. Eu já peguei declaração de gente negando autoria, sabendo que era ele, porque o cara pôs lá que ele ganhava 100 mil por mês, porque ele queria um visto para ir para os Estados Unidos. Agora, o fato dele querer um visto para os Estados Unidos, eu vou cobrar imposto sobre 100 mil que ele não recebeu? Entendeu? Eu fui pela lógica da base desse dele. Ele declarou falso, declaração falsa, esse caso de polícia, porque ele queria visto para morar nos Estados Unidos lá. Agora, por causa disso, eu vou cobrar sobre 100 mil reais, que não são verossímeis. O sujeito nem tem trabalho no Brasil. Então, essa que foi minha linha de... Né? Ou então ele quer conseguir financiamento do banco. Mas a declaração, para mim, Eu não estou escutando o Mário. Não estou escutando. Agora está valendo. Então, é só mostrar qual foi a linha que eu acabei levando para tentar. Essa é uma pergunta de fato, questão de fato, Mário. Ele alterou, assim, ele acrescentou na retificadora rendimentos de pessoa física, né? Foi importante, mais ou menos, assim, qual foi o valor, sabe? Não? Mil mensal. Desculpa, quanto? Dinheiro em espécie na declaração de bens. Eu estou citando as folhas aí, ó, só pegar aqui, viu? Notificação, recurso, folha 40, não devo ter colocado sim. Não, mas é fácil, esse processo é pequeno. É o 86. Eu vou acompanhar o relator para as conclusões, tá? Já adiantando meu voto, já estou definido. Já está terminando só queria ver os montantes envolvidos aqui para... Aqui é rápido. A notificação foi aumentado. Um minutinho. Consegui ver que ele tinha uma restituição, ele recebeu uma restituição e está sendo autuado por restituição indevida, né? 180 mil, ele alegou que ele tinha. Foi 15 mil mensais. Se pegar aí na folha 8, ele lançou 15 mil por mês como rendimento recebido de pessoa física. A diferença é grande, hein? 2014. E outra coisa, se essa declaração é uma declaração falsa, ele tem que provar, olha, eu declarei falso, eu não tenho esse dinheiro, ele que prove. O problema é dele. Se ele fez declaração falsa, o problema é dele. Eu não posso adiantar o voto, né? Desculpe. As posições estão feitas, então aí a gente vamos... Também, você vê que na página 11, mudaram a disponibilidade de dinheiro dele de 120 mil para 830 mil. Ou seja, muito maior do que a renda que ele teve. Então, ele... A página... mas o patrimônio dele não nunca foi patrimônio baixo, né? Assim, não é baixo, não. Para a época era bem alto. Patrimônio de milhões aí para a época, né? Então... Já só de 10 anos atrás, ele já tinha 3 milhões e 700 mil.
Ok, a gente pode votar, gente? Vamos lá? Tá enrolando. É uma última coisa. Eu concordo plenamente com relação à colocação do disposto no artigo 112. Eu tenderia a acompanhar. Você vai retificar essa parte ou você vai manter? Porque eu já anotei que eu vou retirar, realmente o 112 ele é muito voltado. A penalidade. De certa forma, eu considero assim, é uma penalidade você cobrar imposto sobre 180 mil de uma pessoa que não há prova de que ela teve essa renda. Então, de certa forma, tem uma multa lá que é aplicada sobre ela. Não, nós vamos deixar isso não. Você vai tirar então, né? Tirar. Então tá. Esse imposto deve ter ido para cobrança também, né? Porque ele nessa retificadora foi apurado um imposto a pagar, né? Mário, tá sem microfone, Mário. 47 mil de imposto a pagar. Que deve ter tido um destino também. Ele deve ter se incluído. Porque esse aqui não é objeto da impugnação. Não é só o dinheiro que ele recebeu de volta. É difícil o caso aí, eu acho que as colocações estão bem postas e qualquer resultado aí realmente eu acho que é bastante defensável, né? Qualquer posicionamento. Então eu vou começar a votação. Por favor, bom, Mário seria dar provimento, né? Vou continuar, por favor, aí, então, na ordem Eu falei que ia votar para as conclusões, mas eu vou acompanhar o Mário. Eu também vou acompanhar. Acho que ninguém ia retificar para pagar 40 e poucos mil, né, de imposto. Eu acompanho o relator. Eu vou acompanhar também, feita aquela ressalva inicial. Bom, eu apresento divergência, nego o provimento por falta de provas. Eu vou acompanhar pelas conclusões. Eu também vou acompanhar pelas conclusões. Então, tá. Eu vou acompanhar o relator, então, também. Deixar a Sônia solitária aí. Mas, realmente, tá um caso bem estranho mesmo. E, como eu disse, qualquer das soluções aí era possível, né? Mas eu acho que a forma de prova, eu acho que ela seria possível, mas muito dificultosa, me parece, assim, né? Não chega a ser uma prova diabólica. Tem a prova negativa e tem a prova diabólica. Elas não chegam mas é muito próximo de uma prova endiabrada aí, né? Então eu acho que é realmente complicada essa situação aí. Acho que as declarações elas deviam permitir, né? Porque essa declaração de imposto de pessoa física, ela, como era, não sei como é que está hoje em dia, não me lembro, porque eu também não declaro de pessoa física, mas deveria ter, nesse campo, deveria ter especificações maiores, né? Para poder permitir que, nesses casos, houvesse uma identificação de que rendimento era esse, né? Só umas colunas lá, você preenchia por isso qualquer coisa, aluguel, prestação de serviço, honorários. Então fica difícil você poder fazer um link com qualquer averiguação. Isso acho que é uma falha até do programa, nesse sentido, que era muito... não me lembro como é que está hoje, mas que era muito... permitir esse tipo de situação acontecer. Então tá. Então ficou, pelas conclusões, o Leonan Juliano foi dar provimento ao recurso, vencida a doutora Sônia. Podemos passar para o próximo. Difícil esse julgamento mesmo. Não foi fácil não tomar essa decisão. O contribuinte agora é o Sérgio Moraes Rego Reis. Ele rendimento, na verdade, ele é rendimento recebido acumulado, mas ele declarou como moléstia grave. Só que ele não traz os elementos necessários. Na verdade, ele traz uma declaração do Estado-Maior das Forças Armadas, ele é coronel do Exército e tal, mas não é um laudo oficial. Então, nós estamos afastando a questão da moléstia grave, não foi aceito também pela DJ, mas eu estou aplicando o RRA. E aí eu vou mostrar aqui que é uma ação contra a União. Então, o lançamento recebido relativo a imposto de pessoa física, omissão de rendimentos de pessoas jurídicas, tratando de omissão de rendimento recebido acumuladamente depois de ação trabalhista, uma vez que, segundo a autoridade fiscal lançadora,
Os documentos apresentados pelo contribuinte não permitiram concluir se os rendimentos recebidos em sua totalidade eram abrangidos pela isenção pleiteada. A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, sendo diminuída a base de cálculo do lançamento o valor referente aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte. O sujeito passivo interpôs recurso voluntário, aduzindo que é militar da reserva, se encontra reformado desde 72, acrescenta que os valores objeto da autuação se tratam de rendimentos de reforma militar recebidos acumuladamente, em decorrência de ação judicial em que foi pleiteada isonomia para cálculo do valor de sua pensão, tratando-se de rendimentos relativos ao reajuste de pensão militar. Advoga que tais rendimentos seriam isentos do imposto sobre renda por ser portador de cardiopatia grave desde o ano calendário 2003. Moléstia essa que ele garantiria o direito ao benefício da isenção conforme a legislação de registro do imposto, sendo que os rendimentos objeto da tributação somente foram recebidos em 2006, ou seja, em data posterior ao acometimento pela doença. Entende aplicável ao presente caso, disposto no artigo 5º, inciso 17, e parágrafo 3º da, então, vigente IN 15, RFB 2001. O lançamento de 2007. O presente lançamento trata de omissão de rendimentos acumulados no calendário 2006, decorrente de ação trabalhista, uma vez que, segundo a autoridade escalaçadora, os documentos apresentados não permitiram concluir que os rendimentos recebidos em sua totalidade estão abrangidos pela isenção pleiteada. No julgamento de piso, tais argumentos não foram acolhidos do contribuinte, devido ao fato de que não teriam sido apresentados documentos hábeis e provantes quanto à natureza dos rendimentos recebidos, em especial de se tratarem de provento de aposentadoria e reforma ou pensão. Também foi consignado que os documentos apresentados para o fim de comprovação de acometimento da moléstia não atendiam os requisitos legais normativos, sendo assim imprestáveis para atestar tal condição. Como elementos de prova de suas alegações, o contribuinte anexou ao recurso, entre outros, cópias dos seguintes documentos: comprovante mensal de rendimentos relativo ao mês de abril de 2014, peças processuais relativas à ação judicial, mandado de segurança, movido pelo autuado e outros contra a União, Estado-Maior das Forças Armadas, declaração lavrada por unidade do Exército Brasileiro, o nome dela é ADIM 21 e tal, parecer técnico número 542, 2004, homologado pelo assessor de saúde do Comando Militar do Leste, do Exército Brasileiro, e receituário médico, que declara que o recorrente encontra isento do imposto sobre a renda desde agosto de 2003, por acometimento de moléstia grave. O ofício número tal e anexo, e quadro demonstrativo de cálculos, resumo das importâncias devidas e cálculo da liquidação de acordo relativos ao autuado. Analisando a documentação constada aos autos relativamente aos rendimentos objeto da presente autuação, de fato não há elementos robustos suficientes que possam atestar a efetiva natureza dos rendimentos, em especial que evidencie se tratar de rendimentos recebidos relativos à aposentadoria e reforma ou pensão. Apesar do recorrente afirmar que se encontra reformado desde o ano de 72, não foram apresentados documentos que atestem a data de sua passagem para o quadro da reserva ou reforma. A leitura das cópias do quadro demonstrativo de cálculos, do resumo das importâncias devidas e do cálculo de liquidação do acordo, revela que os rendimentos se referem ao período de 11 de 89 a 10 de 97, porém, não esclarece qual a natureza das verbas recebidas. Correta, assim, a conclusão da autoridade julgadora de piso, ao considerar que não teriam sido apresentados documentos hábeis e provantes quanto à natureza dos rendimentos recebidos, em especial de se tratarem de provento de aposentadoria, reforma ou pensão. Conforme a legislação de registro do imposto sobre a renda, aqui eu estou destacando do vigente à época, o Rio 99, somente os rendimentos de pensão, aposentadoria e reforma são isentos do imposto sobre a renda por motivo de moléstia grave. Por outro lado, também é exigida a apresentação dos documentos necessários para a comprovação da condição de portador de moléstia grave, conforme o artigo 30 da Lei 950. Foi destacada a fundamentação do julgamento de piso, que no caso de análise, o contribuinte apostou aos autos expedientes do Ministério da Defesa, Primeira Região Militar e de entidade de previdência privada que o declaram como portador de moléstia grave. Porém, a declaração não informa qual moléstia o interessado seria portador, além de não se tratar de laudos oficiais. Nos termos do comando normativo, a apresentação de laudo pericial emitido por serviço médico oficial, que ateste o acometimento do interessado por moléstia, é requisito expresso da norma autorizativa da isenção. Trata-se, assim, de norma de observância obrigatória pela autoridade administrativa sob pena de responsabilidade funcional. Uma vez não atendido o requisito, não há possibilidade de reconhecimento do benefício isentivo. Malgrado todo o exposto até o presente ponto, consoante o parágrafo 2º do artigo 62 do regimento interno do CAF, as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ
devem ser reproduzidos pelos conselheiros no julgamento dos recursos sobre apreciação. Ocorre que o lançamento trata de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente pelo contribuinte no ano 2006, decorrente de ação de revisão de rendimentos proventos, sendo fonte pagadora a própria União. Os rendimentos recebidos acumuladamente referem-se ao período de 11,89 a 10,97. Por ocasião de sua quitação, a tributação dos rendimentos era disciplinada pelo artigo 12 da Lei 7713 de 88, o qual determinava a tributação no meio do recebimento. Entretanto, após o lançamento e o julgamento de piso, no recurso especial aqui do STF, foi reconhecido a inconstitucionalidade parcial, sem redução de termos da lei do artigo 12, né, estabelecendo um regime de competência para cálculo do imposto sobre a renda. Assim, considerando que não há dúvida quanto à natureza de tratar o presente lançamento relativo a rendimentos recebidos acumuladamente, que o tema foi objeto de decisão pelo STF sobre rede de repressão geral, há que se observar o comando do acima referido parágrafo 2º do artigo 2º 62 do RICAF, motivo pelo qual entendo pelo parcial provimento do presente recurso. Ante o exposto, eu vou competir o recurso no mérito pelo seu provimento para aplicar os rendimentos pagos acumuladamente às tabelas carentes do imposto mediante a época em que foram adquiridos mês a mês conforme as competências comprometidas no período do pagamento. Eu voto, presidente. Ok, dúvidas? Martim, como vota? Acompanho o relator. Acompanho também. Eu também acompanho. De salva de estilo, acompanho o relator. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho. Então, agradeço ao Mário pela participação até o momento e vou passar a palavra para a doutora Ludmila. Vamos mudar de tema agora, contribuições previdenciárias de 88, são 3 empresas, né? 88, 89, na mesma empresa, 3 processos, 88, Isso. 90, e a doutora nos informa se tem alguma preferência no julgamento aí. Não, eu ia fazer uma sugestão da gente parar a gravação agora, fazer a pausa e retomar com os meus e os seus. Ok, acatada a sugestão, vou pedir então para o apoio, Marco, encerrar a gravação dessa parte da tarde. Presidente, já poderia dispensá-lo, então, né? Porque já está quase no horário. Não, eu vou fazer isso na sequência, hein, Marco? Pode encerrar a gravação.